Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Sejam muito bem-vindas a esse evento Preparando a Independência. Hoje a nossa terceira e última aula e eu já tô com saudade. Enquanto vocês vão chegando aí, eu também vou convidando as pessoas que costumam estar comigo aqui. Vou pedir para vocês que façam o mesmo, que convidem os amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo transformador, esse conteúdo que gera independência, que traz muitas transformações para a nossa vida. E hoje realmente vai ser um dia muito especial aqui, que eu vou começar fazendo uma demonstração comigo mesmo. Então, vou esperar vocês chegarem aqui. Vai ser um dia incrível. A gente vai ter algumas demonstrações, algumas demonstrações que eu vou fazer com vocês mesmos, mas eu vou começar fazendo comigo. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Quem está assistindo no replay, passa um pouquinho adiante aqui esse iniciozinho enquanto eu comento e cumprimento as pessoas e depois você já entra no conteúdo. Então, quero lembrar que essa é a terceira aula desse evento Preparando a Independência. E por que eu chamei esse evento de Preparando a Independência? Vou colocar até aqui uma imagenzinha da nossa aula. Por que eu trouxe a preparação da nossa independência? Se vocês observaram nas outras aulas, esse slide, essa imagem, na primeira aula eu tinha 3 Márcias, 2 em preto e branco e uma colorida. Na segunda aula eu tinha 2 Márcias, uma em preto e branco e uma colorida. E hoje eu tenho somente uma Márcia colorida. Por quê? Porque esse terreno que nós preparamos aqui já me trouxe independência. Já trouxe independência para cada um de vocês que teve comigo uma experiência com o método Cristallis nessas 3 aulas. Então, lembrando para você que já esteve comigo ou para você que está chegando agora, vamos trazer algumas informações. Ao longo da minha experiência e dos meus estudos com ciências holísticas, esotéricas, com medicina chinesa e com física quântica, eu fui percebendo que haviam itens energéticos que me mostram muita clareza, que me trazem muita clareza sobre quem eu sou e sobre o momento que eu estou vivendo. Então, se você está aí agora, não esquece, convida um amigo aqui para estar aqui com a gente e também manda bastante coraçõezinhos para mim, porque isso faz a nossa aula ficar ainda mais animada e chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Quando eu sistematizei esse conhecimento, eu percebi que era muito importante que eu soubesse quem eu sou e qual o meu nível de maturidade energética. Item, chakras e maturidade. Era muito importante eu perceber como é que eu me apresento para as pessoas, que é o item da cor da aura. Também muito importante eu perceber todas as energias, todos os desafios que eu trago comigo nessa existência para transformar. E isso é facilmente percebido na teoria da coluna vertebral, no aspecto metafísico, e também na teoria do Yin e do Yang. Outra coisa importante de observarmos é como os outros olham para a gente e quais são as emoções que estão sempre batendo na nossa porta, que estão sempre se repetindo. E a gente percebe isso nos 4 elementos. Nos 5 elementos. A metafísica dos cristais me mostra quais são as minhas qualidades, né? Quais são aquelas emoções, então, que no sentido positivo me animam, me levam para frente.
olhando a forma mais quântica do viver, vem as dimensões energéticas e o sistema de corpos. A dimensão energética é aquela minha zona de conforto, aonde que eu me sinto bem, e hoje eu vou demonstrar isso. O sistema de corpos, o meu nível de consciência, se o meu pensamento é claro, se o meu pensamento se repete, se eu vivo esperando que algo mágico aconteça sem realizar nada. No item tálamo e hipotálamo, eu percebo se eu vivo em comunhão com o meu ser essencial ou com a minha personalidade, com os meus quero porque quero. E por fim, depois que eu encontro tudo isso em mim, eu preciso observar o meu entorno, tudo o que acontece à minha volta. Por quê? Porque às vezes eu consigo o meu autoalinhamento, mas a energia externa pode me atrapalhar, pode me bloquear. E a gente percebe isso com os gráficos radiônicos. Quando então, como eu já disse nas outras aulas, sistematizei essa prática, eu tinha essa lista de itens que eu gostava de analisar. Eu analisava com um pêndulo ou com o teste muscular. Mas como são muitos itens, às vezes o atendimento ficava um pouco cansativo. E eu, como designer de formação, fui criando desenhos. Esses desenhos, eles iam facilitando a minha pesquisa, a minha leitura de campo. Então, eu decidi criar um desenho único, que se chama Lâmina do Método Cristallis. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a lâmina do método Cristallis não é um gráfico radiônico. Existe apenas um símbolo, que é esse espiral branco, que dá nome ao método. Este é o Cristallis, que tem uma programação radiônica para realizar a terapia quântica. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, vai no meu YouTube, a aula 1 e a aula 2 estão liberadas. As 3 aulas vão ficar liberadas até segunda-feira, mas não se esquece, fica aqui, porque eu vou fazer demonstrações com quem está presente aqui no ao vivo. Se você está assistindo essa gravação, fica aqui também, porque às vezes a consideração de uma outra pessoa vem para você, porque o método Cristallis, ele prevê 2 ferramentas, 2 trabalhos. A leitura do campo energético, para que eu tome consciência do que o meu campo energético me diz, e a terapia quântica, que vai transformar, que vai ativar em mim as energias positivas ou desbloquear de mim as energias negativas que podem estar me impedindo de realizar alguma coisa, ok? Então, nesses primeiros minutos, eu quero mostrar para vocês uma coisa, uma análise comigo mesma. Para isso, eu vou trazer vocês para pertinho de mim. Eu vou demonstrar aqui, no Real e Verdadeiro, a análise e a terapia quântica para um problema que eu estou tendo hoje. Ao longo desses últimos 6 meses, principalmente aqui em 2021, tem sido muito frequente, não só comigo, mas como vários outros infoprodutores. Infoprodutor é alguém que tem um produto que está na internet, né? Não significa um produto de informática, é um produto que está na internet e que tem aulas online, venda de serviço, venda de produto. Tem sido muito comum uma grande administradora de cartões, que eu não vou entrar em nomes aqui, mas a própria administradora que eu uso para fazer a venda dos meus produtos, das minhas aulas, dos meus atendimentos, essas empresas criaram um sistema novo de segurança que bloqueia aleatoriamente as vendas. Então, nesses últimos 6 meses, eu, Márcia Barreto, tive 10 vendas
não autorizadas pela minha administradora. E a resposta dessa administradora é: ah, isso é uma nova faixa de segurança, isso não tem nada a ver com a sua conta tá toda ok, mas às vezes o cliente começou a preencher a compra, não terminou, e aí ele entra de novo para preencher de novo e o sistema bloqueia. Isso tem acontecido com frequência, né? Uma frequência muito menor do que eu gostaria. Se eu disser para vocês que em 6 meses eu tive uns 8 casos em que isso aconteceu, 8 parece pouco, mas é muito, porque cada caso é um caso diferente. E hoje, logo de manhã, eu tive mais um caso desses. Quase me atrasei aqui para a nossa aula, porque eu estive mais de 1 hora com a empresa responsável por acatar as minhas vendas. E aí, o que eu vou demonstrar para vocês agora? Eu quero fazer agora um atendimento com o método Cristális para este meu problema. O que eu estou trazendo para vocês aqui é o método Cristális. Ele vai fazer uma leitura completa do nosso campo e depois ele vai tratar uma questão que a gente deseja tratar. Mas ele também pode tratar um tema específico de imediato. Então, eu vou fazer rapidamente para vocês verem. Eu vou pedir permissão para tratar o meu problema, eu já tenho. Eu vou sintonizar a minha energia de terapeuta com a minha energia de cliente. Ok. Eu vou identificar qual é a frequência que faz uma grande limpeza nesse meu campo, que ficou super agitado. E eu tenho justamente a frequência dos gráficos radiônicos que mostra o meu entorno energético, então esse não é um problema meu. O gráfico que sai para mim é o gráfico decágono, que é o grande remédio dos gráficos. Então, ó, eu já vou ativar a frequência do gráfico decágono, que é o grande remédio dos gráficos, para que haja remédio para o meu problema, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, ok. Agora eu vou identificar quais são as frequências que podem ser trabalhadas agora para que essa questão que está me consumindo física, mental e energeticamente se harmonize. Então eu vou buscar aqui as frequências. Tem uma frequência de dimensões que eu vou fazer a demonstração hoje. Primeira dimensão ativada. A primeira dimensão diz: se eu quero, eu posso, eu consigo. É a dimensão física. Então, no momento presente, no aqui e agora, eu quero que essa questão seja totalmente harmonizada. E aí eu estou fazendo a ativação com o pêndulo, ok? Quero saber se tem alguma frequência a mais que eu possa trabalhar com isso. Tem uma frequência de cristal. Qual é o cristal? Cristal ônix. Também numa ativação, o ônix é um cristal de proteção e de materialização, excelente para os negócios. Gente, eu tô fazendo o teste na frente de vocês. Eu não planejei isso. Então eu tive uma limpeza do meu entorno energético com um gráfico que significa o remédio. Eu trouxe uma ativação da primeira dimensão para eu quero, eu posso, eu confio, eu consigo. E agora uma ativação da energia do ônix que me protege e materializa aquilo que eu necessito ou aquilo que eu quero, ok? Mais alguma frequência para essa questão agora? Tenho mais uma frequência, qual é? Uma frequência dos 5 elementos que eu também vou trazer hoje. A frequência do elemento terra, mas o elemento terra é um desbloqueio, é uma limpeza. Essa limpeza do elemento terra vai diminuir em mim a preocupação, a ansiedade, o nervosismo, que eu realmente estou tensa e ansiosa por essa questão. Então eu já vou trabalhar tudo isso aqui.
E eu vou fazer esse trabalho, uma sessão autêntica do método Cristais, para esse meu tema. Eu não vou terminar agora, eu vou até perguntar, tem mais alguma frequência para esse tema agora? Não, agora não. Então eu termino agora esse trabalho, para que essa minha questão que está me consumindo e me deixando nervosa, seja harmonizada e que provavelmente as soluções comecem a chegar, comecem a aparecer. Isso é o método Cristais. É isso que a gente consegue fazer com a gente. Harmonização de todos os nossos planos, físico, mental, emocional, espiritual, inclusive a partir dessa atualização das nossas energias, ok? Então, fiquei até um pouco mais tranquila. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Eu vou tirar um minutinho os comentários, para se vocês quiserem printar essa tela, vocês printarem agora. Eu hoje vou trazer 3 itens, os 5 elementos, a metafísica dos cristais e as dimensões energéticas, e vou mostrar para vocês isso a partir das análises de vocês mesmos, combinado? Então, não se esqueçam, mandem agora essa aula para alguém que está aqui, que você sabe que vai ter interesse. A gente está no ao vivo. Se você está assistindo já gravado, continua aqui acompanhando, que tem muito conteúdo, muito aprendizado aqui, combinado? Vou falar um pouquinho com vocês então dos 5 elementos. A medicina chinesa divide a nossa experiência humana, né? Divide o nosso ser em 5 elementos, em 5 grupos distintos. Esses grupos estão ligados a órgãos e a canais de energia. Então nós temos o elemento madeira ligado ao fígado e à vesícula biliar, e o elemento madeira é o elemento que traz a energia, a emoção da raiva. O elemento fogo, que está ligado ao coração e ao intestino delgado, traz a emoção da alegria ou da euforia no negativo. O elemento terra, que está ligado ao baço e ao pâncreas, ao sistema baço-pâncreas e ao estômago, trabalha a ansiedade, a preocupação, a falta de doçura na vida. O elemento metal, ligado ao pulmão e o intestino grosso, fala sobre a tristeza. E o elemento água, que está ligado ao rim e à bexiga, fala sobre o medo, ok? Quando eu começar as demonstrações, eu vou falar mais sobre cada elemento. Então, hoje a gente vai demonstrar os 5 elementos e vamos demonstrar também os cristais no seu aspecto metafísico. Os cristais, eles são seres vivos. Os cristais fazem parte da nossa grande cadeia de evolução: reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então, nós temos que estar integrados a essa energia. Às vezes a gente olha para o cristal como se ele fosse uma simples pedra, até chuta no caminho, mas aquela pedra, aquele cristal tem uma energia vital, porque o cristal ele guarda todas as informações do centro do nosso planeta. É uma inteligência viva e incrível. A cristaloterapia atua no campo físico, no mental, no emocional, no energético e influencia também o ambiente em que a gente vive. Quando a gente usa essa análise metafísica dos cristais na nossa vida, a gente percebe o que eles estão dizendo e o que o nosso campo está requerendo como energia tão vital como é a energia dos cristais, ok? E por último, e super, hiper importante, eu vou trazer um pouquinho sobre as dimensões energéticas. Essas dimensões energéticas são chamadas originalmente de dimensões espirituais. E eu uso o termo energético porque toda vez que a gente diz que alguma coisa é espiritual,
leva as pessoas a pensarem que é um problema do espírito. E nem sempre é assim. As dimensões revelam a densidade do nosso espírito, do nosso ser espiritual. Quanto mais denso, mais material, mais céticos nós estamos, mais baixa é a nossa dimensão. Quanto mais conscientes, quanto mais compreensivos, quanto mais altruístas nós estivermos, mais sutil nós nos tornamos. E aí a dimensão fica mais elevada. O que ocorre é que tudo o que acontece aqui no nosso momento presente acontece em dimensões energéticas incontáveis, porque elas não são palpáveis, a gente não consegue tocar. Eu, no meu trabalho, eu uso 12 dimensões energéticas, porque são as 12 dimensões energéticas que a ciência trata com muita facilidade. E dentro dessas 12 dimensões, eu divido em 5 categorias. As dimensões físicas, as dimensões da vontade, as dimensões emocionais, as dimensões mentais e as dimensões espirituais. E a primeira dimensão é física e a 12ª dimensão é muito espiritual. Então nós vamos ver agora, aqui nas análises, aqui nos exemplos que eu vou dar para vocês, como é que vocês estão se comportando ou como as suas emoções estão sendo reveladas de acordo com um problema específico que vocês queiram tratar. Foi o que eu mostrei para vocês aqui. Eu preciso de um remédio para acalmar a mim e para harmonizar o meu problema. Eu preciso viver essa questão na primeira dimensão, que é uma dimensão física, onde tudo pode acontecer aqui. Eu preciso materializar a resposta e a solução do meu problema, que foi a energia do Ônix, e preciso desbloquear, limpar de mim esse excesso de preocupação, de ansiedade que eu tô vivendo nesse momento em função dessa questão que contei para vocês no iniciozinho dessa aula, ok? Então, agora a gente vai começar a nossa parte prática. Vou ativar os comentários para vocês poderem falar comigo, ok? E o que eu vou fazer com vocês? Quem já assistiu às outras aulas sabe como eu tenho feito. O que eu quero? Quem quiser participar da análise, e eu não posso prometer analisar todos, porque vai depender do tempo, mas quem quiser participar da análise vai colocar agora nos comentários. Eu quero, e vai colocar um tema. Então, eu quero saúde, eu quero trabalho, eu quero dinheiro, eu quero relacionamento. Como eu vou trabalhar com o tema de vocês para fazer a demonstração, vocês precisam me dizer o tema. Escrevam no mesmo comentário para facilitar a minha visualização. Então, a partir desse momento, quem desejar participar dessa análise vai colocar eu quero e o seu tema. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou começar já com a Marta, ok? Então, primeiro eu vou fazer a leitura, né? Vou fazer a análise e depois eu faço a explicação, para a gente ficar bem dinâmico, ok? Então, vamos lá. Marta foi dinheiro. Primeiro, permissão para fazer essa demonstração para Marta? Tenho, ok. Qual é o elemento que está dominante aqui? Elemento água. Qual é o cristal? Olho de tigre. Qual é a dimensão? Sexta dimensão. Então vamos lá. Eu preciso olhar para isso para não esquecer. Eu tive o elemento água, eu tive o cristal olho de tigre e a dimensão sexta. Vamos falar do elemento água.
O elemento água, ele é responsável pela sobrevivência, pelo medo, inclusive o medo do desconhecido. Quando o elemento água não está em equilíbrio, a gente tem medo de tudo, a gente tem até um pouco de pânico. Então, nesse tema, eu quero dinheiro, qual é o medo que existe que impede você de ganhar mais dinheiro, de buscar mais dinheiro, ok? Esse elemento, água, ele pode te dizer que você tem medo de algo que você não sabe o que é, ou que você tem medo de algo que já é conhecido. Talvez em algum momento que o dinheiro não estivesse farto, o dinheiro estivesse te faltando, você tenha gerado esse medo em você. Então, medo para a parte do financeiro, do dinheiro. O cristal, olho de tigre. O olho de tigre é um cristal que nos leva a nos conectar com a gente mesmo. Eu digo, o olho de tigre a gente usa quando a gente se perdeu da gente mesmo. Então, talvez você, Marta, tenha se perdido do dinheiro. E a energia do olho de tigre te ajuda nisso, ok? A dimensão, a sexta dimensão, é uma das dimensões muito emocionais. E aí, a minha orientação para você é cuidado com as suas emoções. Não trate o dinheiro de forma emocional, porque o dinheiro, ele é uma energia física, ele é uma energia de materialização. Não tenha medo, se reconecte com o dinheiro e não leve as suas emoções para a sua parte financeira, ok? Vamos lá, eu vou olhar aqui na sequência. Miriam também é um aspecto financeiro. Então, vamos lá. Permissão para a leitura da Miriam. Já tenho. Qual é o elemento? Elemento terra. Qual é o cristal? Esmeralda. Qual é a dimensão? Quinta dimensão. Então vamos lá. No caso da Miriam, a gente tem o elemento terra. O elemento terra, ele envolve o sistema baço-pâncreas e o estômago. Então ele traz preocupação, ansiedade e falta de doçura na vida. O elemento terra, ele traz uma introspecção muito profunda e uma sensação de isolamento social. E o seu tema é financeiro. Não se isole das suas finanças. Se há um problema, não deixe de lado. Se conecte. Por mais preocupada e ansiosa que você esteja com as suas finanças, não se afaste delas para você justamente poder superar esse problema. E o cristal esmeralda, ele já mostra que você se sente profundamente angustiada com essa causa, com esse tema. Por quê? Porque provavelmente te gera muita ansiedade, você quer se distanciar desse problema e cada vez você fica mais angustiada. A esmeralda é o cristal que limpa as angústias e estimula a felicidade. Vou te ensinar para todos uma coisa simples. Mesmo quando você tem pouquinho dinheiro, aquele dinheiro que você tem, abençoa ele. Se o dinheiro não chega na sua mão, anota, ele só entra na sua conta bancária, abençoa o seu dinheiro. Eu abençoo esses R$13 que entraram na minha conta. Eu abençoo esses R$50 que ganhei de presente. Abençoem o seu dinheiro. A dimensão que saiu para Miriam também é uma dimensão super emocional. Deixe o olhar emocional de lado. De novo, dinheiro é matéria física. Precisa ser tratado como matéria física, ok? Vou pedir para vocês todos que eu estiver analisando aqui, que depois a nossa aula vai ficar salva no IGTV e depois sobe para o meu canal do YouTube. Vou pedir para vocês comentarem aqui as suas impressões, mas vou pedir que vocês comentem
lá no vídeo do IGTV, porque fica gravado, todos podem perceber se foi uma contribuição ou não para vocês. Então, compartilhem aqui comigo o que acharam, mas eu vou pedir que façam esses pequenos depoimentos lá no IGTV, combinado? Depois eu tenho lose, uma bursite no quadril direito, então a gente vai trabalhar esse tema, tá bem? A bursite no quadril direito. Tem autorização? Sim. Qual é o elemento? Elemento metal. Qual é o cristal? Raulita. Qual é a dimensão? Pausou aqui um minutinho. Qual é a dimensão para lose? É a 9ª dimensão. Então vamos falar sobre isso. Elemento metal é o elemento que revela a tristeza no campo, tá bem? Então, essa bursite no quadril direito, ela tem um quê de tristeza no seu campo energético, ok? É o elemento metal em ação. O cristal raulita, ele nos pede serenidade, ele nos pede para viver o agora, deixar na linha do karma tudo o que não pôde ser vivido, tudo o que não pôde ser resolvido. E a 9ª dimensão é uma dimensão extremamente mental. O seu pensamento está conectado a essa tristeza, está conectado a aspectos do passado da sua vida que podem estar contribuindo para o seu corpo gerar essa inflamação no seu quadril direito, ok? Quero lembrar para vocês aqui que essa é a parte 1 do método Cristális, que é a parte que a gente lê o campo para que haja uma tomada de consciência, para que a gente perceba o que o nosso campo está dizendo. Num atendimento com o método, a gente pega todas essas informações e faz a parte quântica da terapia, que vai fazer ou uma ativação profunda ou uma limpeza profunda dos padrões que estão impedindo a gente de ter independência em relação à nossa questão. Independência física, mental, emocional, energética, espiritual, do dinheiro, da saúde, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui, a leitura que eu estou fazendo aqui, é uma leitura que só está mostrando pra gente a tomada de consciência, ok? Maria, sobre saúde. Então, vamos lá. Autorização para Maria, sim. Qual é o elemento? Um elemento metal. Qual é o cristal? Ágata cornalina. Qual é a dimensão? 3ª dimensão. Então vamos lá. Elemento metal, o elemento da tristeza. A área da saúde. A gente não vai fazer análise dizendo que você está doente ou tem um problema porque está triste, mas o seu campo revela tristeza. Essa tristeza está muito ligada ao pulmão. Mesmo que não haja um problema de pulmão, é aquele pulmão pesado, difícil. Vontade. Eu te digo, coloque na sua cabeça, se você quer, você pode, você consegue. São as dimensões da vontade, ok? Depois da Maria, eu vou para, na sequência, a Vânia. Jorge, você escreveu eu quero, mas não deixou o tema, tá? Vânia quer saber sobre profissional. Vamos
fazer com que a gente trave. Ele o medo de não dar certo, o medo de não saber a profissão, o medo de não fazer alguma coisa nova, medo de fazer alguma coisa nova, ok? Medo no seu campo. O cristal água marinha. Água marinha é um cristal que traz paz de espírito e traz um e aí aquele medo te paralisa, ok? A quinta dimensão, extremamente emocional. Deixe a emoção de fora. Trabalho, vida profissional é vida profissional, ok? Faça o seu trabalho com paixão. Essa sou eu. De espírito da água marinha para eu comunicar o que está aqui e o que está aqui com uma energia super positiva, ok? Eu vou dizer para vocês que de um tempo para cá eu venho sentindo o meu trabalho como se fosse uma poesia, porque eu me percebo trazendo orientações que parecem poesia. Essa da Vânia vale a pena assistir de novo. Sandra. Pedra do Sol, qual é a dimensão? Segunda dimensão. Então vamos lá. Já falamos muito aqui sobre o elemento água. Já é a terceira vez que ele aparece. Então, o medo paralisa, o medo não te deixa ir adiante. O cristal, a pedra do sol, fala do seu brilho pessoal, da sua energia. E a segunda dimensão, acho que foi segunda, a segunda dimensão diz para você o seguinte: tá tudo ao alcance das suas mãos. Então, afaste o medo. A sua questão de trabalho, não sei se você usou a palavra trabalho, foi trabalho, a sua questão de trabalho é assim, tá tudo na sua mão, não tenha medo e use o seu brilho pessoal, ok? Vamos agora, então,
fazer Macruz, vou fazer Macruz, vou fazer Jorge, deixa eu ver na sequência, se tem mais alguém. Nossa, fiz uma maluquice aqui, gente, peraí. Agora vocês já estão me dizendo aqui o que sentiram, ok? Então eu tenho o Mac Cruz e Saúde e o Jorge Caminhos. Então, autorização para Mac Cruz, que eu não sei como é o nome, e é Saúde, ok? Qual é o elemento? Elemento terra. Qual é o cristal? Quartzo rosa. Qual é a dimensão? Sexta dimensão. Então vamos lá. Elemento terra, tá? O que o elemento terra está dizendo para nós? Ele fala das nossas preocupações, da nossa ansiedade e da gente olhar para a nossa vida como se ela não fosse muito doce, ok? Então, o que precisa, o que o seu campo revela? Um excesso de ansiedade, um excesso de preocupação e a sensação de que as coisas não estão muito bacanas, ok? O cristal, o quartzo rosa, ele fala da amorosidade, mas principalmente do alto amor. Então, olhe para você com outros olhos, comece a se perdoar de coisas que talvez você esteja acumulando numa vida inteira e que você não está se perdoando, e isso está te gerando o quê? Uma ansiedade, uma preocupação. A sexta dimensão é o topo das dimensões emocionais, mas ela está muito próxima da sétima dimensão, que já é uma dimensão mental. Então, as suas emoções e os seus pensamentos precisam ser vigiados, porque você talvez, não é um julgamento, é uma análise energética a partir da minha técnica, talvez você uma hora seja pura emoção e outra hora pura razão. Precisa ter cuidado com isso, ok? Por fim, o Jorge, vou fazer aqui permissão, ok? Sobre caminhos, qual é o elemento? Elemento água, de novo elemento água, medo. Qual é o cristal? Ágata cornalina, também já saiu hoje. Qual é a dimensão? Segunda dimensão. Sobre caminhos, que foi a cornalina, ela te pede para desapegar desse medo, ok? A ágata cornalina é um cristal, é uma energia que a gente vai dar colo para a gente mesmo e vai se desapegar disso que está impedindo a gente de ir adiante, ok? A segunda dimensão questão, ok? Então, pessoal, eu quero ler aqui o que vocês me disseram. A Miriam diz que eu li perfeitamente. Rosane, agradeço. Ela diz que o método Cristales é maravilhoso. A Lose diz que fez sentido. É uma informação metafísica. O que o seu corpo está requerendo para esse seu tema? Mas nós nunca lemos apenas uma frequência.
todas as frequências são lidas e toda a correção quântica é feita a partir do método. Então, embora eu esteja hoje falando com vocês aqui dos elementos, isso, todo lugar que é confortável não é desafiador, não é totalmente expansivo. Isso vale quando a gente estuda um pouco de Feng Shui, por exemplo. Não deixem a sua casa sempre igualzinha. De vez em quando é importante você colocar um objeto, mudar de lugar um objeto. Isso vai fazer muito. Uma coisa que faz também, traz um grande impacto no nosso trabalho com o método Cristais. Em 2016, eu produzi uma mandala baseada nas informações energéticas do método Cristais. Quando eu comecei a divulgar esse trabalho, muitos terapeutas cristais
começaram a querer fazer o mesmo. Então, no final de 2016, eu lancei um livro que se chama Livro de Atividades Terapêuticas, Mandalas Cristais. O meu tá aqui. Nesse livro, eu ensino, é um livro de colorir. Ninguém precisa ser terapeuta do método Cristais. Eu ensino como trabalhar com as mandalas cristais. Mas, com o método, se você é um terapeuta do método, eu te recomendo que no final do seu atendimento, você coloque essas informações na mandala Cristais e envie para o seu cliente. Envia para o seu cliente o desenho e as informações, que cor que ele deve preencher em cada parte dessa mandala. Vou deixar aqui um modelo, uma demonstração para vocês. Essa é uma mandala que eu fiz para mim na segunda ou na terça-feira, já não me lembro, e eu não colori toda, apenas para mostrar para vocês. Então, vocês, terapeutas cristais, vocês podem ter a mandala, enviar a mandala em branco para o seu cliente após o atendimento e indicar para ele as cores que ele deve preencher, porque essas cores têm mandala é uma terapêutica que observar uma mandala, olhar para uma mandala, impregna o seu subconsciente da ideia que a mandala produz. Então, quando a gente faz a leitura do campo do nosso cliente e sugere que ele colora a sua própria mandala e trabalhe com ela alguns dias, que a gente vai indicar isso, essa energia vai impregnar o nosso subconsciente com aquilo que a gente precisa. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, vai impregnar o nosso subconsciente, vai mostrar a cor da água para impregnar de coragem, vai mostrar a cor da ágata cornalina para nos levar ao desprendimento, vai nos mostrar a cor da primeira dimensão para a gente viver o momento presente, o aqui e agora. Nessa nova classe, eu acrescentei esse conteúdo. Então, no finalzinho da nossa formação, eu vou mostrar para vocês como preencher a mandala, como indicar para o seu cliente o preenchimento da mandala e, claro, como trabalhar com ela, ok? A independência, claro, inspirada pelo mês de setembro, onde tem a independência do nosso país, mas principalmente porque o método Cristais, quando eu sistematizei o método Cristais no final de 2013, com o lançamento em 2014, eu tinha total noção de que se eu sei quem eu sou e conheço a minha maturidade, eu sei o que desejo. Se eu sei o que desejo, e penso sempre em novas oportunidades e compreendo aquilo que eu acho mais difícil, compreendo o que estou fazendo aqui. Compreender a nossa missão de vida, compreender o nosso momento presente, a crise que nós estamos passando, é algo de grande expansão e de tomada de consciência. E eu, como terapeuta há tantos anos, eu recebo muitos clientes e também muitos alunos que dizem assim: eu quero saber qual é a minha missão de vida. E a minha resposta para vocês é essa. A nossa missão de vida é ser quem nós somos, desejar a vida, fazer acontecer,
sentir alegria e amor no nosso coração, nos comunicar com clareza, ver a vida como ela se apresenta e pensar sempre em novas possibilidades, porque isso nos leva à compreensão do nosso momento presente, da nossa missão de vida. Esses 7 passos, eles estão dentro do método Cristális. E o método Cristális trouxe para a minha vida uma grande independência. A independência de ser quem eu sou e de desejar. A independência de colocar a mão na massa e fazer. A independência de me sentir mais plena, mais feliz e dizer o que eu sinto. A independência para olhar para as coisas e perceber que eu quero outras possibilidades, ver com outros olhos e compreender que está tudo disponível para mim no universo a qualquer momento da minha vida. Se você não assistiu essa aula toda, eu vou te recomendar, vai lá no início da aula, porque eu contei um problema que eu estou vivendo aqui exatamente agora. Eu saí de um telefonema para tentar resolver esse problema 5 minutos antes de entrar na aula. Quando eu entrei na aula, eu estava super agitada. Só fazer a leitura do meu campo e a terapia quântica, porque eu fiz a terapia quântica na hora, vocês viram? O pêndulo girou, girou, girou. Só fazer isso já me deixou em harmonia comigo mesma. E eu vou ousar confirmar uma coisa que apareceu para mim aqui no celular, mas que eu só consigo confirmar se eu entrar no meu e-mail. Porque pelo menos um dos problemas já foi resolvido. Porque eu já recebi um comunicado de que o problema estava resolvido. Eu vou conferir para vocês agora para ver se eu não entendi errado pelas minhas emoções. Então, no início dessa aula, eu fiz uma terapêutica, eu fiz o método Cristális para uma questão que está me preocupando muito, que é a minha administradora, a empresa que recebe os pagamentos dos meus cursos e dos meus atendimentos, tem feito muitos bloqueios, muitas recusas de pagamentos. Dizem que é o problema do sistema de segurança deles. Isso já aconteceu algumas vezes ao longo do ano, mas essa semana aconteceu 2 vezes e eu estava muito agitada. Aconteceu hoje pela manhã. Eu fiquei mais de 1 hora no telefone com a empresa, fazendo verificações, isso ou aquilo, e falei, eu vou entrar na aula agora e vou tratar isso. E eu procurei quais as frequências que eu precisava para harmonizar esse tema e fiz o procedimento Cristális de ativação ou de desbloqueio. Tá gravado aqui na primeira parte da aula. Eu digo para vocês agora, eu tenho no meu e-mail um dos pagamentos que tinha sido negado, aprovado. O pagamento foi aprovado e o pedido já pode ser liberado. Isso aconteceu, gente, em 40 minutos. Eu não estou fazendo promessas para vocês. Eu estou dizendo que quando a gente alinha o nosso campo e alinha o nosso campo com a nossa questão, há uma expansão energética. E a primeira frequência que mostrou aqui para mim foi a frequência do entorno. Havia algo no meu entorno energético que precisava de remédio. E o remédio foi feito, ok? Eu tenho a resposta já no meu e-mail de aprovação de um pagamento que tinha sido recusado há 2 dias atrás. Isso é o método Cristális. A minha proposta é que você, através da sua leitura, da leitura do seu campo energético, você tome consciência de tudo o que está acontecendo com você e tudo o que está acontecendo em relação ao seu problema. Depois que você toma consciência, o método Cristális, na forma quântica e energética, vai ativar frequências para abrir esse campo ou limpar frequências que estão impedindo esse campo de se atualizar,
no sentido positivo da palavra. É isso que o Método Cristais faz, essa é a minha proposta. Eu quero realmente convidar vocês para essa próxima turma. Eu vou ter uma classe do Método Cristais com aulas no dia 4, que é um sábado, o dia inteiro, e depois no dia 7 e no dia 14, aula somente à noite, em que a gente completa o conteúdo. Nessa classe, depois de um mês, no dia 4 de outubro, eu vou oferecer uma mentoria de tira dúvidas e vocês também ganham o livro Método Cristais e o livro de mandalas em arquivo PDF para as suas pesquisas. E nessa classe tem esse ensinamento, como pegar a leitura do campo energético e transformar numa mandala, né? Numa mandala colorida. O terapeuta pode colorir e enviar para o seu cliente, mas eu recomendo que a gente envie para o cliente com as informações das cores e com um pequeno texto que eu facilito, que eu entrego também para os alunos, o texto que a gente envia para o cliente falando das mandalas. Vai ser uma alegria ter vocês nessa turma, que é a última turma de 2021, porque eu vou ter essa classe em Portugal no mês de outubro. E tô fazendo mais uma vez a minha temporada portuguesa a partir do início de outubro até meio de novembro. Então, no meu retorno, não vai haver nenhuma classe de Método Cristais mais esse ano. Essa é a última classe, essa classe online. Eu transmito as aulas ao vivo pelo Zoom. As minhas aulas não são gravadas. Eu entrego o conteúdo ao vivo. Depois essa aula ao vivo fica armazenada num grupo fechado daquela outra rede social para vocês acessarem durante um ano. Vocês podem escrever as suas dúvidas lá, que eu sempre vou responder as suas dúvidas. Os meus alunos, depois quem quiser compartilhar isso também aqui, né, quando o nosso vídeo estiver no IGTV, os meus alunos têm todo o meu apoio, porque o que eu descobri de mim nesses últimos anos é que o que eu gosto mesmo é de abrir caminhos. Se você não assistiu a minha live com a Natasha da Ágata Sol Mandalas, assiste. A Natasha eu nem conheço pessoalmente, mas eu gostei do trabalho dela e trouxe ela para o ao vivo comigo, para ela falar do trabalho dela, porque é isso que eu gosto. Eu gosto de abrir caminhos, eu gosto de formar, eu gosto de facilitar o conhecimento para as pessoas mudarem as suas vidas. E o Método Cristais muda vidas. Eu acabei de mostrar para vocês que o trabalho que eu fiz às 12h57, começamos às 12 horas. O trabalho que eu fiz às 12 horas e 10 minutos ou 15 minutos já me resultou agora um desbloqueio, ok? Então, pessoal, as inscrições estão abertas a partir desse momento. Na bio do Instagram tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Se você tem interesse de entrar nessa turma, manda um WhatsApp para mim, é só abrir essa conversa. Eu vou te mandar o calendário, eu vou te mandar tudo o que você vai receber nessa turma, eu vou te mandar essa grande oferta, que é a última do ano do Método Cristais. E se for do seu interesse, da sua vontade, eu vou te mandar o link de pagamento. A gente pode fazer o pagamento em 10 vezes com os juros do cartão de crédito e com as outras formas de pagamento que são possíveis. E no próximo sábado, no dia 4 de setembro, a gente já tem a nossa aula. Todo o material vocês vão receber por e-mail, todo o material é personalizado, então as inscrições não ficam abertas por muito tempo, as vagas são limitadas para que eu possa dar atenção a todos. E finalizando, os 10 primeiros inscritos, além de tudo isso, vão ganhar um atendimento comigo, ok?
Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse mega programa Preparando a Independência com o Método Cristális. Trazer essas aulas gratuitas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho de me especializar, porque cada aula eu trago um conteúdo diferente, e nessa série de 3 aulas, se você não assistiu, assista. Eu trouxe nessa série de 3 aulas um insight que nunca trouxe para os meus alunos do Método Cristális e para os terapeutas. O que é o seu problema? Para que é o seu problema? Como resolver o seu problema? Isso são as 3 mentes: consciente, subconsciente e supraconsciente. Para cada problema seu, você pergunta: o que é isso? Para que isso? E como eu posso ver ou resolver esse problema? Fica aqui essa dica. As inscrições estão abertas, vagas limitadas. As 10 primeiras inscrições, além de todos esses bônus, ganham um atendimento comigo, ok? No link aqui da bio do Instagram, você vai ser direcionado direto para o meu WhatsApp. Todas essas respostas vão ser dadas por mim, então eu vou mandar para vocês todas as informações, todas as datas, tudo direitinho, e se for do seu interesse, o link para inscrição e pagamento. E vou pedir para vocês, venham segunda-feira no Momento Mágico, que o Momento Mágico de segunda-feira vai ser incrível também, segunda-feira às 19 horas. Vou pedir para as minhas amigas de plantão que tirem para mim a minha foto da 3ª aula. Mais uma. E se você esteve aqui comigo e quiser, compartilha essa imagem nos seus stories. E um pedido, mais um pedido grande: vou deixar essa aula salva no IGTV até segunda-feira, vai subir também para o meu canal do YouTube. Vai lá no IGTV e comenta comigo o que você achou, como você se sentiu, e se você está assistindo na gravação e não foi contemplado com um atendimento, diz para mim também o que você sentiu, o que você percebeu. Muito obrigada. Eu sou Márcia Barreto, idealizadora do Método Cristális, e eu desejo para cada um de vocês que vocês encontrem a sua independência física, mental, emocional, energética e espiritual, e levem essa independência para todas as áreas da sua vida, para o trabalho, para o dinheiro, para a família, para os amores, para as finanças, para a saúde, para a criatividade, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo e até breve. Espero vocês na nova turma do Método Cristális. Até breve. Tchau, tchau.